Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje abordaremos a evolução do transporte coletivo de passageiros na capital maranhense de 1966 até 2023. Veja, curta e compartilhe com os seus amigos. Em 1966, o então prefeito de São Luís, Epitácio Cafeteira, revoga a concessão dos serviços de bonde, que era o principal meio de transporte da capital maranhense de então. O principal transporte da época era os serviços de bonde da Saelpa, serviço de água, esgotos, luz, tração elétrica e prensa de algodão. Essa empresa havia sucedido a Ullen, empresa americana que detinha a concessão dos serviços de bonde da capital. A empresa, que havia chegado ao Maranhão em 1923 no governo de Magalhães de Almeida. Durante o período que a empresa deteve a concessão, ela nunca a exerceu de forma eficiente. Inclusive, ao longo do tempo, a população da capital se revoltou com os seus serviços. Inclusive, a população ficou favorável ao funcionário da empresa José de Ribamar Mendonça, quando esse assassinou John Harold Kennedy em 1933. A Ullen teve sua concessão revogada em 1946, passando a ser exercida pela Saelpa. No que tange aos transportes, ela não conseguia acompanhar a evolução urbana da cidade, que crescia para áreas mais distantes do então centro, e novas formas de transportes públicos eram exigidos. Em 1965, a concessão dos serviços de bonde foi transferida do governo do estado para a prefeitura de São Luís. E por fim, Cafeteira revogou os serviços de bonde da capital maranhense em 1966. Áreas para além do Caminho Grande, como era chamado a atual Avenida Getúlio Vargas, cresciam de forma vertiginosa. Um dos motivos foi a instalação de indústrias de tecido no começo do século XX. O paraibano Epitácio Afonso Pereira, que incluiu um apelido familiar, sendo então chamado de Cafeteira, fez uma trajetória política com forte reduto eleitoral na capital maranhense. Como deputado federal, ele propôs a volta da autonomia das capitais estaduais. A Constituição de 1946 não trazia no seu texto essa possibilidade. Com a aprovação dessa emenda à Constituição, a cidade de São Luís voltou a eleger os seus dirigentes municipais. Cafeteira, prestigiado, é eleito prefeito. Midiático, com fama de beberrão e moralista, toma medidas polêmicas. Uma delas foi a proibição da realização dos bailes de máscaras, que era uma tradição da cidade. Outra medida foi a revogação da concessão dos bondes. Ele alegava que o serviço era ineficiente e não atendia às demandas da cidade. O que aconteceu daí por diante foi que a cidade veio a ficar-se um sistema de transporte. Doravante fora surgindo veículos fazendo lotações, como a recém-criada Kombi. Também caminhões adaptados para o transporte de cargas e passageiros passaram a ligar áreas distantes como Maracanã e Maioba para o centro da cidade. Surgiram serviços de ônibus com iniciativa dos empresários Walter Fontoura e Moacir Neves. Porém, a situação veio a mudar, pois a própria iniciativa privada passa a ordenar ações de transporte no começo da década de 1970. Já no final da década de 1970, várias obras de infraestrutura são executadas na capital maranhense. Duas delas tornavam acessível várias partes ociosas até então para a expansão imobiliária. A construção da Ponte do São Francisco abriu a outra margem do Rio Anil e veio a formar o bairro do São Francisco. Para servir essa nova área do São Francisco, empresário Benedito Pires primeiro cria uma empresa de ônibus, a São Benedito, que monopolizou todas as concessões de ônibus para essa região durante anos. A construção da barragem do Bacanga, que viabilizava o acesso ao recém-inaugurado Porto do Itaqui, fomentou a criação de vários bairros como o Anjo da Guarda. Nessa região, o empresário José Medeiro adquire uma linha de ônibus ligando esse bairro e cria a empresa de ônibus Taguatur. Essa foi uma das maiores empresas de ônibus que operou na cidade e também monopolizou durante anos essa região. A abertura e pavimentação da Avenida Kennedy facilitou o acesso ao bairro do Cavaco, que passou a ser chamado de bairro de Fátima. Lá, o empresário João Matos, conhecido como João Canela, criou a empresa Autoviária Matos, que passou a controlar as concessões de linhas para aquela região. As invasões proliferaram ao longo do final da década de 1960 e início da década de 1970. Vila Palmeira,
Santo Antônio, Santa Cruz e Vera Cruz tornaram-se bairros quase do dia para a noite. Para atender esses bairros, o empresário José Gonçalves, conhecido como Zé Bobó, passou a ter o monopólio nessa região. Outras empresas surgiram no início da década e tiveram vida efêmera. Empresa Moreno, Salete Alves ficaram restritas a outras áreas de menor demanda de passageiro e assim não conseguiram sobreviver durante muito tempo. Porém, no início da década de 1970, duas empresas disputavam concessões de linhas pela cidade e ambas eram as maiores do setor. A primeira era a empresa São Luís. Essa era do empresário José Gerardo de Abreu, que com dois cunhados criaram a empresa que levou o nome da cidade. A empresa cresceu e adquiriu uma outra empresa que atuava na cidade, a empresa Salete. A empresa contava com uma garagem na Estrada da Maioba e servia os bairros da Coab, Coama, Tirirical, Maranhão Novo e outros destinos. A empresa foi a maior de São Luís na década de 1970, contando com mais de 120 ônibus em 1978. Essa empresa já contava com ônibus modernos fabricados pela Mercedes-Benz e de outras empresas que encaroçavam carrocerias, como a Companhia Americana de Ônibus, conhecida como Caio. José Gerardo organizou os empresários do setor em torno de um sindicato de empresários que reunia a categoria. Ele mesmo deteve vários mandatos de deputado estadual. Sua atuação política consistia em disponibilizar os ônibus da sua empresa para excursões, eventos religiosos e enterros. Também estimulava criações de novos bairros doando máquinas de terraplenagem e daí acessariam novas linhas para sua empresa. A segunda maior empresa da época era a Cetracol. Essa chegou a São Luís no mesmo período. O seu proprietário José Barreto de Carvalho Moreira, conhecido como Dedé da Cetracol, chegou a São Luís no começo da década de 1970. Logo passou a explorar a linha que ligava São Luís à cidade vizinha de São José de Ribamar. Certa ocasião enfrentou a concorrência de lotações, bancada por um ganhador da loteria esportiva, chamado de Barão. No governo Nunes Freire, a Cetracol veio a ganhar várias concessões, dentre elas estavam Bequimão, Vinhais, Angelim e Habitacional Turu. Dedé da Cetracol sofreu um atentado que quase o levou à morte. Tal situação o fez a vender a sua empresa a empresários mineiros. Até o início da década de 1970, os bairros da cidade de São Luís mantinham um certo isolamento. As atividades do cotidiano estavam mais ligadas à ida à Igreja Católica, a alguns poucos eventos religiosos. Só havia necessidade de ir ao centro da cidade quando se buscava alguma atividade pública, bancária e tratamento de saúde. Para atender o crescimento da cidade, o transporte público passou a articular a ligação de áreas antes isoladas. Também na época a cidade foi conquistada pelos ritmos musicais vindos do Caribe, em especial o reggae. Esse ritmo musical alcançou a população local principalmente pela captação de rádios em ondas médias e curtas. Era possível ouvir rádios da República Dominicana, Porto Rico e Jamaica. No Pará, a Rádio Marajoara era líder em audiência e tinham esses ritmos na sua grade de programação. As emissoras locais perceberam que esses ritmos faziam sucesso e passaram a introduzir esses ritmos em suas programações. As Rádio Gurupi, Difusora e Ribamar ajudaram a propagar ainda mais as músicas de origem caribenha no Maranhão. O radialista J. Kerley foi o mais famoso radialista da época. Alguns clubes locais passaram a promover festas embaladas só com ritmos caribenhos, dentre eles estavam o Pop Som localizado no bairro da Jordoa, o Mangueirão no bairro do Angelim Velho, o Palmeirinha no bairro da Aurora e o Palmeirão no bairro da Vila Palmeira, foram os mais conhecidos. Para atender os festeiros dessa época, os ônibus introduziram os chamados corujões, que circulavam pela madrugada. O ritmo musical teve forte influência a áreas de ocupação da cidade. O reggae em especial tinha um forte impacto social que foi logo absolvido, gerando uma forte pressão social em busca da melhoria das condições de vida da periferia de São Luís na época, e o transporte era uma demanda que estava nessa pauta de melhorias. O cantor Bob Marley foi o principal nome do reggae e deu à antiga Atenas brasileira uma nova designação, sendo chamada de Jamaica brasileira. Ao longo da década de 1970 o transporte por ônibus se consolidou, porém era ineficaz.
Contava com ônibus velhos, horários não precisos, não circulava à noite e tinham suas tarifas constantemente majoradas. A guerra do Yom Kippur conduziu o mundo a uma crise de alta do petróleo, o que forçava o aumento do custo de vida e também das passagens dos ônibus. Situação essa que não agradava a população e foi um dos motivos que fizeram eclodir a greve da meia passagem em 1979, sendo esse o principal movimento popular da capital maranhense até então. A Constituição de 1967 suprimiu a autonomia administrativa das capitais brasileiras novamente. Então os prefeitos eram escolhidos pelos governadores. E os governadores eram agora escolhidos de forma indireta. A consequência direta para a capital maranhense foram a escolha de vários prefeitos que ocuparam as suas funções em um curto período. Vicente Fialho, Haroldo Tavares, Baema Júnior, Ivar Saldanha, Lia Varela e Mauro Fecuri. O mais consistente mandato foi de Haroldo Tavares. Esse propôs e executou diversas obras de grande relevância. A principal delas foi o anel viário e ainda estudos para uma ligação por meio de trens urbanos ou até mesmo de metrô ao vizinho município de São José de Ribamar. Esses curtos mandatos de prefeitos causaram um vácuo administrativo e a não realização de obras de infraestrutura que pudessem beneficiar as vias da cidade. E ruas e avenidas pequenas, esburacadas e falta de uma política de transporte capaz de enfrentar o agora Sindicato das Empresas de Ônibus veio a influenciar a qualidade do transporte da capital maranhense. Em 1979, João Castelo Ribeiro Gonçalves assume o governo do Maranhão e indica o engenheiro Mauro Fecuri. Em 14 de setembro eclode uma greve no transporte de ônibus da capital. O então prefeito concede mais um aumento nas tarifas, motivado pelos constantes aumentos de combustíveis da época. Os estudantes universitários da Universidade Federal e Estadual há muito buscavam a instituição da meia passagem na capital, algo que era rechaçado pelo Sindicato das Empresas e pela Prefeitura. Os estudantes então aproveitam esse aumento para se revoltar contra o serviço. Castelo e o prefeito Mauro Fecuri ainda tinham a Comissão Tarifária de Transporte Coletivo de São Luís atuando para os aumentos das passagens. Ela era composta pela Câmara de Vereadores que avaliavam o quantum do valor da tarifa aplicável aos usuários da capital. A dita comissão só foi extinta no artigo 15 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Lei Orgânica de São Luís de 5 de abril de 1990. Um incidente banal eclodiu o movimento. Um motorista da empresa Taguatur discutiu com um então estudante de engenharia da Universidade Federal do Maranhão. Márcio Mendonça, o estudante, junto com outros impediram o acesso dos ônibus ao campus. Os empresários, com temor do movimento, recolheram os seus veículos e a população ficou sem condução. Os estudantes então sem transporte passam a promover um quebra-quebra por tudo que encontrava. Os estudantes então iniciam uma caminhada em direção ao Palácio do Governo. O objetivo era entregar ao governador João Castelo a sua pauta para uma negociação. No caminho houve baderna e alguns carros e imóveis foram depredados. A polícia foi mobilizada e impediu a caminhada. Para mostrar força e que estava alinhado ao regime militar, o governador Castelo exige a repressão ao movimento, e de forma truculenta. Em 18 de setembro, mais de 15.000 alunos vagavam pela Praça Deodoro e a polícia passou a agredir todos que usassem fardas e livros debaixo dos braços. Temeroso com os acontecimentos, o governador Castelo permite uma assembleia no estádio Ozinho Santos, onde como proposta feita pelo governo seria a concessão da meia passagem a partir de 1º de outubro de 1979. Com o final da greve, o setor de transporte também se fortaleceu. Veio a se constituir em um verdadeiro monopólio. Esses empresários lotearam a cidade onde vieram a dominar durante anos partes da cidade. Porém, os serviços continuaram ruins e situação que atingiu até os dias atuais. Esse movimento catalisou as insatisfações da capital maranhense de então, porém se viesse a pleitear mais avanços para a coletividade talvez tivesse alcançados algo mais. Ao conceder a meia passagem, o governo local inibiu outras conquistas. João Castelo, talvez um dos mais carismáticos governadores do Maranhão, tendo inclusive feito obras de vulto como o estádio de futebol Castelão.
porém a sua atuação na greve lhe maculou toda a sua carreira. Ficou conhecido como o espancador de estudantes. Em campanhas para o governo e prefeitura de São Luís, um slogan foi criado para que não viesse a ser esquecida a sua atuação na greve: Castelo nunca mais. Contudo, ainda veio a se transformar em um dos políticos com maior força eleitoral na capital. Já na década de 1980, a qualidade do transporte de ônibus na capital maranhense e nas cidades vizinhas eram ruins e não atendia adequadamente a população. E várias manifestações de revolta aconteceram. O mais significante foi o ocorrido no bairro do Maiobão, no vizinho município de Passo do Lumiar. Lideranças políticas locais, como Pedro Careca, incentivam a população a depredar os ônibus da empresa Transportes Coletivo Maranhense TCM. Vários ônibus foram queimados. O governo do Maranhão, que detinha a concessão, suspendeu a atividade da empresa. Outras empresas atuaram então, uma delas a Ipanema. Essa também teve os seus serviços suspensos. A empresa Taguatura assume o serviço e monopoliza o serviço na região. O ano de 1979 foi muito importante para São Luís e para o Brasil. Em 1979 foi o ano da greve da meia passagem em São Luís e ainda sancionada a Lei da Anistia. O que isso tem a ver com transporte? Com a lei, vários exilados voltaram ao Brasil, dentre eles Leonel Brizola. Brizola funda então o Partido Democrático Trabalhista PDT e 2 maranhenses participaram de sua fundação e direção, Neiva Moreira e Jackson Lago. Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro em 1982 e ele percebeu que uma das maiores demandas da população carioca era o transporte urbano. Brizola então intervém nas empresas de ônibus, causando o ódio de empresários como Jacó Barata. Brizola foi muito festejado pela população do seu estado. Tanto é que o partido foi direcionado a visar como política pública o transporte público. O PDT a nível nacional percebeu que transporte público seria uma política pública que deveria ser vista com atenção. Dos políticos ligados ao partido, quem melhor tratou do assunto foi Jaime Lerner, de Curitiba. Ele foi prefeito e depois governador do Paraná. Ele inovou o transporte da capital paranaense com terminais de integração, corredores exclusivos para ônibus e automatização dos serviços de tarifas. Esse modelo foi inovador e referência para todo o Brasil. Em São Luís da década de 1990, os ônibus eram o único meio de transporte de massa disponível na época. Havia 5 grupos de empresa na capital e região metropolitana. As de empresários maranhenses, São Benedito e Gonçalves, Matos e Espírito Santo. Outra era liderada pela Taguatur. Outras de empresários mineiros, Roma, Araçagi, Primor, Maranhense e 1001. Outro grupo de empresas estavam ligadas à família do então deputado José Gerardo, Útil, Brasileiro, Marina, Santa Maria, Júli, Moraújo e GG Expresso. Havia também a empresa Menino Jesus de Praga do empresário Everardo Silveira, que também era cearense. Com a eleição de Jackson Lago, a prefeitura de São Luís começou a buscar a modernização do sistema de transporte da capital. Ligado ao PDT, ele busca implantar a integração do sistema, inclusive com auxílio de Jaime Lerner. Porém, as dificuldades surgiram. Havia uma bancada de políticos ligados ao transporte. José Gerardo atuava como deputado estadual na Câmara dos Vereadores, desde o início da década de 1970 até início dos anos 2000, teve um representante do setor. Walter Fontoura, Benedito Pires e José Abreu, ao longo do tempo dificultaram ações para modernizar o sistema. Para isso deveriam serem construídos vários terminais pela cidade. Lago não conseguiu em seu primeiro mandato concluir nenhum. O primeiro, o da Praia Grande, só foi inaugurado no governo de Conceição de Andrade, sua sucessora e também pedetista. Os outros 3 foram criados ao longo dos anos 2000. Na década de 2010 todo o sistema metropolitano de transporte foi integrado. Porém, novos problemas passaram a influenciar o transporte público na capital maranhense. Ao longo das 2 últimas décadas, o sistema de transporte vem perdendo passageiros de forma vertiginosa. A facilidade para aquisição de automóveis e motocicletas foi um dos motivos.
Contribuíram para isso também o incremento dos serviços de mototáxi e carros de aplicativos. Assaltos e serviços públicos cada vez mais virtualizados fez minguar os números de usuários do sistema. Ainda os constantes aumentos dos valores do óleo diesel forçam o aumento das tarifas. E pior, os serviços continuaram ruins e com vários problemas de credibilidade. Em 2016 foi feita uma licitação para a definição de empresas que viriam a servir a cidade. As linhas foram divididas em 4 lotes. Em 2022 a Câmara de Vereadores de São Luís criou uma comissão parlamentar de inquérito e até o Ministério Público foi provocado para investigar vários indícios de que a licitação estava maculada. Algumas empresas mudaram de razão social para participar do processo licitatório. Há ainda fragilidade na fiscalização da bilhetagem eletrônica, na manutenção, no uso dos ar-condicionado e até no uso de elevadores para portadores de necessidades especiais. Atualmente as greves dos rodoviários antecedem os aumentos de tarifas. Parece que há uma articulação entre empresários e rodoviários para elevar a majoração das passagens. E mais recentemente a Prefeitura de São Luís vem subsidiando o sistema. Prática essa que com certeza irá inviabilizar esse meio de transporte. O transporte público chegou em 2023 quase que completamente insustentável. E pior, não há nenhum planejamento a longo prazo para a criação de outros meios de transporte de massa. Não há nem previsão de substituição de veículos que usam combustíveis fósseis por outros menos poluentes. Se gostou, curta e compartilhe. Estamos disponibilizando ainda um e-mail na descrição para sugestões e críticas. Também consta um link da nossa página onde estão textos ampliados com os temas que são desenvolvidos nesses vídeos.